Muito boa tarde, meus nobres irmãos e amigos. Estamos retornando à gravação dos nossos vídeos que fazem parte desta série. E hoje temos o vídeo número 48. E agradecemos sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos aproveitar este meio de comunicação e desenvolver este nosso trabalho que reconhecemos é um trabalho humilde, mas que tem por objetivo levar aos companheiros que nos assistem ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina tão querida dos Espíritos. Que a luz de Nossa Senhora brilhe na vossa mente e no vosso coração. O nosso título de hoje é Amar os Inimigos, publicado pelo reformador da Federação Espírita Brasileira em março de 1997, um texto de Hinaldo Lacerda Lima, no Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas, como amar um inimigo? Conforme o texto de Lucas 23, versículo 34, amou Jesus a todos aqueles que o perseguiram, caluniaram e, cheios de ódio, exigiram a sua condenação, que efetivamente se cumpriu. Eis o testemunho de Lucas, abre aspas, e, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda, e disse-lhe Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Aí está o exemplo de Jesus no auge do martírio. Pai, perdoa-lhes, reconhecendo que não sabiam o que lhe faziam. Eis que o Senhor leva-lhes em conta a ignorância. Não sabem o que fazem. O que existia neles era maldade mesmo. Além de o matar, queriam humilhar o Cristo, crucificando-o entre ladrões e homicidas. Mesmo assim, o Mestre ergue a voz na direção do céu e os perdoa a todos. Eram sacerdotes, eram fariseus, eram doutores da lei e, no entanto, não sabiam o que estavam fazendo, porque, dominados pelo ódio, o terrível gigante da alma, a que já nos referimos numa outra parte desta série, citando o professor Mirey Lopes. Mais tarde, durante toda a Idade Média, a maldade se repete, quando continuaram torturando e matando, sempre com requintes de perversidade, isto é, queimando vivos os que lhes caíam em desgraça. E, naturalmente, consoante o espírito do cristianismo, suas vítimas persistiram rogando ao Pai perdão para os seus algozes. Mas será que eles, os novos doutores da lei, continuavam sem saber o que faziam? Sim, de certo,
e muitos ainda hoje se julgam injustiçados pela própria história. Há alguns anos, caiu-nos nas mãos um livro de um autor para nós desconhecido, diz ele, intitulado, entre aspas, Os Papas da Idade Média, de Geoffrey Barraclough, editado em Lisboa pela editora Verbo. E pensamos, deve ser interessante conhecermos a história da Igreja de Roma, porquanto pode aí existir um mundo de informações importantes, dado que se tratava do último volume de uma série intitulada, entre aspas, História Ilustrada da Europa. E de fato não nos enganamos. Apenas indagamos a nossa consciência sobre a razão pela qual tivéramos de ler tal livro. Esse livro nos permitiu compreender certos fatos de um período trevoso da história da humanidade e entender cada vez mais e melhor a conduta de Jesus ao expressar-se: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nos propusemos realizar pedagogicamente este trabalho, relacionado com uma exercitação do Evangelho, é claro que objetivando um treinamento de autoaperfeiçoamento com vistas à nossa purificação, não podíamos deixar de fora aquilo que mais difícil nos parece, o amar aos inimigos. Se a história dos papas na Idade Média, numa extensão de pouco mais de 10 séculos, testemunha-nos a presença do ódio no coração dos homens que se propunham viver um amor que foi ensinado e exemplificado pelo Redentor da humanidade, obviamente, ou o Cristo não foi compreendido, ou o ódio aos inimigos é de um poder bem mais forte do que toda a excelsitude do amor, o que não deixa de ser uma absurdidade filosófica. Logo, o problema maior estava no atraso moral e intelectual do homem medieval, que não lhe permitia olhar para dentro de si mesmo, a fim de identificar e desarraigar o seu maior óbice ao exercício, desenvolvendo e ensinando nas lições do Evangelho do Cristo. De modo que, antes de pensar na continuidade abnegada dos primeiros apóstolos, tiveram as suas atenções voltadas para duas coisas muito perigosas: o poder e o luxo. Reflitamos profundamente nestas palavras de Allan Kardec, dirigindo-se aos espíritas no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, entre aspas, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Somente com o Espiritismo se nos revelou o verdadeiro sentido das palavras do Divino Amigo. Delas têm zombado os homens por não lhes permitir o estágio evolutivo em que se encontram mormente da Idade Média, a interpretar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, que não pretendeu, segundo Kardec, abre aspas, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Esclarece ainda,
o codificador, que amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Consiste tal amor em não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Eis como nos adverte o Cristo em seu Evangelho, abre aspas, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Fecha aspas, registrado por Mateus, versículo 15. E ficamos a meditar, ainda uma vez, no que dissemos acima em relação ao período de trevas da Idade Média, quando os tribunais daquele chamado Santo Ofício se reuniu para condenar seres humanos à morte nas fogueiras e em nome de Deus, tudo em contradição com os ensinos de Jesus. A propósito, examinando a Bíblia no livro de Josué, aquele que conseguiu o estapafúrdio milagre de parar o sol, que parado já é em relação à terra, o que nos mostra a ingenuidade ou inocência do homem bíblico. Lá nos detemos um pouco no exame do ódio contra os cananeus, tudo porque Cã, o segundo filho de Noé, responsável pela nação cananeia, foi pelo pai amaldiçoado e por um motivo fútil. Jeová, apoiando as razões de Noé, não ficou satisfeito com as vitórias de Josué contra os cananeus e autorizou a total exterminação deles, no que foi desobedecido pela nação israelita, que, ao invés de exterminar Canaã, resolveu fazê-la tributária de Israel. Está registrado em Josué, capítulo 17, versículo 13, e Juízes, capítulo 1, versículo 28. É deveras espantoso verificar quanto ódio, quanta matança, quantos massacres e quantas vezes a palavra vingança é repetida no livro dos livros. É curioso que no Evangelho o plenipotenciário divino nunca se refira a Jeová, Elohim ou Yahvé, nem Adonai. Jesus nunca se referiu a esses deuses do Antigo Egito. Muitas vezes, muitas dezenas de vezes, repetiu a palavra Deus e as expressões Pai, meu Pai, vosso Pai. E ele era insistentemente testado por escribas e fariseus. E os próprios judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, senão não as tendo aprendido? Registrado em João, capítulo 7, versículo 15. Logo, incontestável é a sabedoria e a autoridade do Cristo, não obstante em contradição com o espírito de ódio e vingança que parece reger toda a conduta do chamado povo de Deus. Vale acentuar ainda o encontro do mestre com a mulher cananeia, digo melhor, cananeana, de que nos falam os evangelistas Mateus, no capítulo 15, de 21 a 28, e Marcos, capítulo 7, de 24 a 30, que desejava a cura de sua filha possessa de um espírito mau. E o Cristo encontra nela a oportunidade para mais uma lição aos judeus e à humanidade futura, de modo geral. Não lhes nega o pedido
explicando a ela não ser justo dar aos cães o pão destinado aos filhos. E diante da resposta que ela lhe dá, naturalmente inspirada, o mestre se maravilha e responde: mulher, grande é a tua fé, seja-te feito conforme desejas. E no mesmo instante ficou-lhe a filha curada. E os judeus presentes não encontraram razão para censurá-lo, mesmo tendo ele dado a todos testemunho de que não ignorava a procedência daquela mulher. Tudo o que pretendemos neste estudo é justificar a preocupação de Jesus com o amor aos inimigos. Nossas referências à má ação e perversa dos detentores do poder secular na idade medieval e a ação beligerante e vingativa do chamado povo de Deus na era recuada de sua história tem como objetivo lembrar aos atuais trabalhadores da última hora, vivendo hoje sob as luzes do Consolador, que em nós a indumentária personalística atual bem pode estar substituindo a indumentária brutal ou estúpida do homem atrasado de ontem. Amar os inimigos, os que nos feriram ou ferirem, os que nos perseguiram ou perseguirem, os que nos caluniaram ou caluniarem, não é coisa impossível. Já não é fardo tão pesado se, no exercitamento do Evangelho, nós reconhecermos efetiva e sinceramente não apenas o preço que nos pareça a dor, mas o caminho e o portal de nossa libertação, que tem o sabor da glória. Se estivermos cientes, pela fé apoiada na razão, que Deus, nosso Pai, nunca permitirá que soframos o que não merecermos sofrer, não nos será difícil entender que o inimigo de hoje poderá estar representando o inimigo de ontem que fomos de alguém, a quem devemos ter machucado seriamente. Além do mais, basta ler cada item, cada frase, cada pensamento daquele capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo e sobre eles meditar, para compreendermos o real sentido das palavras do Cristo de Deus. Amar os inimigos não é ir ao encontro deles, abraçá-los e beijá-los. Amar os nossos inimigos, se os tivermos, ainda que supostamente gratuitos, é jamais lhes guardar ódio, é perdoá-los sem pensamento ou intenções ocultas, é nunca lhes opor obstáculo à reconciliação, desejando-lhes sempre o bem e até vibrarmos de contentamento quando formos informados de um grande bem que lhes advenha. Numa palavra, não guardarmos contra eles qualquer ressentimento. Sempre que nos surpreendermos na emissão natural ou espontânea de um pensamento de amor em favor de alguém que haja procedido mal conosco, estaremos recolhendo aí o testemunho de um coração em processo de espiritualização. Que isso ocorra com todos nós. Se porventura tivermos dúvida a respeito do vigor da doutrina espírita dentro de nós, de que modo conseguiremos dirimir tão grande incerteza, tão amarga incerteza? Bastará que consultemos a consciência
na intimidade de uma meditação, para a qual roguemos a presença do divino amigo de nossas almas, mais ou menos assim: como estarei aos olhos do Pai que me observa neste momento? Serei capaz de trair o meu próximo que em mim confia? Serei capaz de mentir, ainda que premido por imensa necessidade, sabendo que, mentindo, estarei prejudicando o meu próximo? Serei capaz de praticar um ato desonesto conscientemente? Serei capaz de negar a alguém aquilo que estiver ao meu alcance realizar? E quanto àquele que se positive meu inimigo, em função de sua conduta contra mim, serei capaz de negar-lhe perdão? E em se apresentando ocasião, serei capaz de prejudicá-lo? E dentro do movimento superior da doutrina que me julgo pertencer, em me sentindo incomodado por um companheiro, serei capaz de contra ele guardar ressentimento ou aversão? Quantas outras indagações poderíamos alinhar aqui, relacionadas com os nossos propósitos sinceros de renovação espiritual, no sentido de nos sentirmos cada vez mais enriquecidos de traços positivos em nossa personalidade. Que anseio de olharmos bem fundo no interior de nós mesmos e não mais percebermos preocupantes sinais denunciadores da possibilidade de novas precipitações em desastrosas quedas. Diz-nos Kardec que, abre aspas, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral, fecha aspas, mas já estará isento da influência solerte da vaidade, que não suporta censura, e das paixões que incitam o ódio? Mais adiante, e no mesmo parágrafo daquele item 4, que se refere a os bons espíritas, conclui o sábio lionês, abre aspas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, fecha aspas. Enquanto estivermos situados na condição de espíritos errantes, nunca seremos santos no sentido lato que se vem dando a este termo. Mas convém, recordando Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, que sejamos santos em sentido restrito ao termo em sua acepção inicial latina, sanctus, isto é, sempre dispostos a lutar com todas as nossas forças, a fim de que jamais venhamos a sofrer censura da própria consciência, por não sabermos impor silêncio às nossas rivalidades e às nossas discórdias, permitindo que, em função delas, venhamos causar danos à obra do Consolador. Amar os inimigos importa também em zelar, portanto, pela respeitabilidade da doutrina a que nos devotamos, pois seria tristíssimos para nós mesmos informação de que alguém que simpatiza com o espiritismo, sem ser ainda espírita, haja se afastado de nosso meio ao perceber rivalidades e discórdias entre companheiros. Se amar os inimigos é evangelicamente grandioso, não deixa de ser profundamente decepcionante para a consciência afastarem-se espíritas um dos outros
por mágoa ou ressentimento. Isso seria retorno ao nosso passado histórico, quando não dispunhamos das luzes do Consolador prometido. Ficamos por aqui, agradecidos a todos os companheiros que nos ouvem e que acompanhem esta série de vídeos. Deem o seu like, inscrevam-se no canal, que nós haveremos de continuar com esse estudo até o momento em que a providência divina nos colocar um basta. Enquanto isso, estaremos trabalhando aqui no sagrado nome de Nossa Mãe Santíssima e no santíssimo nome de Jesus de Nazaré, em nome do Supremo Senhor da vida. Muito obrigado, nobres amigos. E relembro mais uma vez, não esqueçam nunca, nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.